Saudações, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar sobre a passagem de Mercúrio no signo de Câncer. Passagem essa que começou no dia 26 de junho e vai até o dia 11 de julho. Então nós vamos ter aí mais ou menos, como de praxe, 15 dias de Mercúrio no signo de Câncer. Passagens de Mercúrio em signos de água, que a nossa mente, a nossa parte racional, a nossa parte associada à assimilação de informações, vai estar tendo um contato com as nossas intimidades, com as nossas emoções e com o nosso lado mais sensível. Sem sombra de dúvidas, Mercúrio passando por signos de água, como por exemplo o signo de Câncer, a gente está falando de um momento muito bom para artistas, para as pessoas que desejam expressar coisas que estão sentindo. Então, se você trabalha aí com poesias, com pinturas e tudo mais, aproveite esse momento para que você consiga expressar. Você pode aproveitar esse momento para escrever sobre coisas que você sente, mesmo que não seja um texto poético, né? É um ótimo momento para você colocar no papel as coisas que estão dentro do seu coração, as coisas que estão trazendo angústias, ou até mesmo as coisas que estão trazendo alegrias. Mercúrio no signo de Câncer, a gente também está falando de memórias, então de lembranças do passado. E como esse Mercúrio ele vai fazer uma conjunção exata com o Sol, quando o Mercúrio está em uma conjunção exata com o Sol, nós falamos que Mercúrio está casime. Mercúrio estará casime no dia 1º de julho, e esse é um momento que vai marcar toda essa passagem, tanto do Sol quanto do Mercúrio em Câncer, que representa um contato muito consciente com determinadas emoções. É o momento em que a gente pode, de repente, passar a entender determinados mecanismos emocionais, passar a entender a origem de determinados sentimentos, a origem de determinadas emoções, o que está causando determinadas reações que a gente tem em momentos em que a nossa sensibilidade é colocada em jogo. Então, a gente está falando desse contato consciente com as emoções. É um momento em que a gente vai ter algumas revelações a respeito do nosso próprio passado. Uma quadratura que vai acontecer entre Mercúrio, Sol e Quiron, que Quiron vai estar lá em Áries, o Mercúrio em Câncer. Então, essa quadratura vai acontecer mais ou menos por volta do dia 5 de julho, né? E a respeito desse aspecto eu também fiz uma anotação, vejam só. Mercúrio em Câncer nos convida para utilizar a nossa mente para compreender sentimentos e emoções relacionadas a traumas, frustrações, advindas de inseguranças, baixa autoestima e questões da autoconfiança. Quiron fala de uma grande ferida e também fala de um grande poder de cura. Em Áries, a gente está falando de questões pessoais, de questões relacionadas ao nosso poder de realização, ao nosso poder de expansão. Então, questões relacionadas à falta de autoconfiança, à baixa autoestima, né? Frustrações com determinadas questões pessoais, né? Vão ser o momento delas serem tensionadas. Então, a gente vai ter um contato consciente com esse tipo de coisa. E por Quiron também representar um curandeiro, apesar dele ser um curandeiro ferido, ele também fala dessa possibilidade de cura. Então, é um momento interessante também para a gente se terapeutizar, o momento em que a gente vai ter contato consciente com questões viscerais, questões emocionais que podem ser bem delicadas, e é interessante a gente estar buscando auxílio de profissionais de nossa confiança nesse período, tá? Se permitir, né? Se permitir, admitir que existe uma insegurança. Porque senão, pessoal, o que acontece? A gente acaba projetando nos outros a nossa falta de satisfação consigo mesmo. Então, vai ser naquele momento que a gente vai projetar a nossa insatisfação nas outras pessoas. Episódios assim podem acontecer. E se você, de repente, tiver num contexto que isso aconteça com você,
Procure relevar, procure evitar embates. A gente está num período de muita violência, né? Então, procure evitar embates. Se caso você vê que a pessoa ela está super estressada com você, não porque de fato você fez alguma coisa, mas porque ela está projetando em você algo que é uma satisfação pessoal da pessoa, né? Não tem aquela frase que a gente se incomoda com os defeitos dos outros, quando esse defeito a gente consegue ver na gente mesmo, né? Procurem ter esse cuidado de realmente, numa situação em que você se sentir muito irritado com uma pessoa, muito irritado com uma situação, procura avaliar a situação para entender se não de fato é uma coisa que é externa ou se não é uma projeção pessoal. Isso pode acontecer, né, pessoal? Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer pessoa do mundo pode passar por isso, né? Então é só interessante a gente estar prestando atenção e estar tomando esse cuidado, tá? Para também não ser injusto aí com as outras pessoas, né? Momento de buscar terapias das mais diversas, especialmente as que falam da saúde emocional. Algumas revelações a respeito de passado kármico também poderão vir à tona, tá? Uma vez, porque o signo de Câncer fala dessa questão do passado, principalmente das nossas heranças genéticas e da nossa casa, da nossa origem familiar. E também Quiron é um ponto kármico no mapa, é um ponto que fala de feridas que muitas vezes têm a sua raiz em outras encarnações, por isso que são tão latentes nessa encarnação. Normalmente onde a pessoa tem Quiron, existe um trauma bem grande relacionado àquele assunto. E às vezes esse trauma ele é tão grande e existe aquela fobia tão grande de determinado assunto, porque na verdade é algo antigo, é um trauma que já existe há bastante tempo, há várias encarnações, ou um trauma que foi gerado em outras encarnações passadas. E aí o Mercúrio trazendo essa tomada de consciência, Mercúrio Casime, também num signo que fala do passado, quer dizer, a gente vai ter algumas revelações a respeito do nosso passado kármico, a gente vai ter revelações a respeito de traumas, entendendo muitas vezes que coisas que são sensíveis para a gente hoje têm origem ali no nosso passado ancestral. Então, são traumas que foi passando de geração em geração. Né? Um determinado parente, um determinado avô, um bisavô, que passou por uma situação difícil na época dele, e aí ele foi ensinando o seu avô, que ensinou o seu pai, ou a sua mãe, e ensinou a você que tem que fazer assim, 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 porque senão vai acontecer isso, isso. E quando você vai ver, na verdade, isso veio de um trauma de outra pessoa que não tem a ver com você, que é do seu passado, da sua ancestralidade, e aí você se vê reproduzindo um padrão emocional que muitas vezes não condiz mais com a realidade. Então é um momento em que você vai ter essa tomada de consciência, e é interessante ser muito honesto, porque essa tomada de consciência, ela pode colocar determinadas construções emocionais abaixo, né? Putz, então quer dizer que eu estou reagindo a determinada situação dessa maneira há tanto tempo por causa disso? Caramba, né? E aí nesse momento pode surgir uma sensação de, nossa, de tempo perdido. Ah, então quer dizer que tudo aquilo que eu me protegi, tudo aquilo que eu achei que era o ideal, não vale mais, não é mais verdade. Nanã. Aí pensa assim, antes tarde do que nunca. Já pensou se você fosse até o final da sua vida reproduzido esse mesmo padrão? Né? Ainda bem que você está descobrindo agora, né? Ah, então quer dizer que tudo que eu vivi até agora era fundamentado numa reação emocional que não condiz com a verdade? Pode ser, pode ser. E aí cabe também a gente ter a maturidade de lidar com isso, né? O Saturno em Peixes, dando uma base, uma sustentação e uma seriedade para esse lado das emoções, né? E também falando sobre auxílios que vêm através da saúde emocional. Então, de repente, pode ser que você perceba aí que um padrão comportamental que vem passando de gerações em gerações, que era visto como algo bom, uma tradição familiar boa,
você veja que não é bom aquilo para você. Aí você se veja obrigado a romper com uma tradição familiar e se sinta culpado por isso, né? Então, se esse for o seu caso, lembre-se de que tudo muda. A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é a mudança. É a mudança. Alguns vão falar que é a morte, só que a morte não existe, né? Nosso espírito é imortal. A gente muda de estado, né, da matéria. A gente passa do físico para o plasma, né? Então a gente muda de estado. Então a única coisa que é certa é que nada é certo. A única coisa constante é a inconstância. Então não tem como você manter uma tradição milenar, não tem como você manter uma há trocentos anos, porque tudo tem que se adaptar, tudo se molda, né? Então lembre-se disso, e se caso lembrar apenas disso não for suficiente, busque ajuda, busque um terapeuta de sua confiança. Um aspecto muito interessante que aconteceu no momento em que o Mercúrio estava entrando em Câncer e que permanece no céu até o dia de hoje, é um aspecto de trígono que ele estava fazendo para o nó do sul, lá em Escorpião, e um aspecto de sextil que ele estava fazendo para o nó do norte, conjunto ainda Júpiter no signo de Touro. E a respeito desses aspectos, eu fiz umas anotações. Momento de receber grandes notícias, de aberturas e de grandes oportunidades que trarão movimento e serão benéficas a longo prazo, mesmo gerando acúmulos de tarefa, correria e exaustão. Então, a gente vai receber propostas, uma demanda de trabalho a mais, né? A gente pode estar falando disso, mas ao mesmo tempo que isso pode colocar a gente em um determinado esgotamento físico e emocional, a longo prazo, a gente também vai colher esses frutos do esforço que a gente está galgando, tá? Então, é interessante ficar de olho nessas oportunidades e saber aproveitar essas oportunidades, né? E essas oportunidades, elas podem se combinar com essa questão que a gente está falando, né? Às vezes você tem uma proposta aí de vender um imóvel, mas esse imóvel é da sua família há não sei quantos anos, né? E como é que eu faço? Eu preciso dessa venda, preciso, né? Mas eu vou ter que romper com uma tradição familiar. E é interessante você analisar. Pode gerar um estresse? Pode gerar um estresse. Pode gerar uma exaustão? Pode. Né? Um acúmulo de tarefas, um acúmulo de falação no ouvido? Pode. Mas a longo prazo, aquilo vai ser benéfico para você. Interessante, nem não só para você, mas para sua família também. Né? É interessante pensar nisso, né? Porque câncer, ela fala das nossas raízes como um todo, né? Ou aquele momento que você recebe uma proposta de emprego, de trabalho internacional. Só que para ir para essa proposta de emprego, você vai ter que deixar suas origens, né? Então, isso vai gerar um estresse, vai gerar uma insegurança, uma frustração, mas a longo prazo vai ser benéfico. Então, avaliem essas oportunidades, essas notícias que vão vir por e-mail, por carta, que ainda usa carta, né? Então vão receber mensagens, né? O Mercúrio fala dessas notícias rápidas, dessas informações corriqueiras. Então, grandes oportunidades vão se abrir através da comunicação, né? Então, prestar atenção nos contatos que a gente vai fazer, nas pessoas que a gente vai conhecer e principalmente em como a gente vai se comunicar. Câncer pede muito aquela questão da emoção verdadeira. Então, ser muito transparente e ser muito honesto com aquilo que você está expressando na sua fala, porque isso pode fazer com que se abra uma grande oportunidade para você, inclusive da vida material. Então, prestem atenção nessas questões e procurem ser honestos. Ansiedade, estresse e insônia poderão ser mais presentes nesse trânsito. Aconselha-se ingerir mais água e ficar perto da natureza pelo menos 10 minutinhos por dia. Saiu para almoçar, almoçou, em vez de já ir direto para o celular, fica perto da árvore. Ou tem que mexer no celular, que precisa resolver alguma coisa, pega o celular, mas fica perto da árvore, vai mexer no celular perto da natureza.
né? Vai ler um livro perto da natureza, vai tomar um solzinho, se caso aí tá faltando vitalidade, tá faltando ânimo, vai ficar perto da natureza tomando um sol. O sol tem energia ígnea, ele estimula, né? Ele aumenta aí a taxa no organismo de vitamina D. Então, fiquem, tomem um solzinho, fiquem perto da natureza. 10 minutinhos por dia, gente, coisa rápida. Até se você trabalha 10 horas por dia, dá tempo aí, nos momentos aí livres que você tiver, de fazer pelo menos 10 minutinhos. Agora, se você é uma pessoa que consegue trabalhar menos horas por dia, ou tem o privilégio de não precisar trabalhar, ótimo. Amplie aí essas horas de estudo perto da natureza, amplie aí os momentos que você vai tirar um relaxamento, introduza a meditação na sua rotina. Olha só que bênção, né? Não precisar trabalhar, um grande privilégio. Então, aproveite esse tempo, se você tem essa oportunidade, né? Então, aproveite, faça bom uso desse tempo livre para você estar nutrindo a sua mente e estar, principalmente, também cuidando das suas emoções. Tá certo, gente? Isso é um pouquinho, uma palavrinha rápida sobre o Mercúrio em Câncer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva, deixa nos comentários o que você achou e compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro, agora você pode ser membro. Além de ter emojis e selos de fidelidade exclusivos, você também tem direito a descontos nos serviços que eu presto. E a partir do último nível de inscrição, você também tem descontos em todos os cursos que eu ministro. Se vocês tiverem interesse numa consulta particular, se for eu ou profissional de sua confiança, fica à vontade para me chamar aqui no QR Code, que você vai ser redirecionada lá para o meu número do WhatsApp. Lá a gente esclarece qualquer dúvida, qualquer questão, desabafos, enfim, que precisar. Beleza, gente? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!